O game começou como uma curiosidade tecnológica, né? E ele mostrou que tem condições de se aprofundar. Carregando. Pressione Start para começar. E os jogos atraem todo mundo. A diferença é que, como é uma mídia relativamente nova dentro do nosso contexto contemporâneo atual, né, na verdade, há uma dificuldade de algumas gerações que hoje estão aí na faixa dos seus 40, 50 anos ou um pouco mais, né, em manter essa interação. Acho que não só os jogos violentos atraem as pessoas, os adolescentes. Acho que boa parte da violência em si. Daí vai para um aspecto mais filosófico. O ser humano ele é muito niilista, ele quer, de certa forma, ver a destruição e às vezes para saber que ele não está nela, né? E também porque leva você para uma outra realidade onde você pode despertar um pouco desse seu lado violento sem acontecer, teoricamente, nada com você. É uma relação de estímulo-resposta, né, que é muito instigante e que te faz navegar por contextos e, portanto, por mundos, né, completamente inimagináveis e completamente diferenciados de tudo que era uma mídia tradicional. O garoto brincava com um joguinho com esse videogame. Olha aqui, ó, bota aqui. Tem aí a imagem do jogo? Pode pôr a imagem então para mim na tela, faz favor. Mais ou menos na tradução meia solta, vamos dizer, assassinos convictos, assassinos com crença, como se fosse assassino com certeza absoluta. Uma parte da mídia e algumas pessoas ainda que não entenderam o sentido de se fazer um jogo violento, sempre vai querer um culpado, né? Um bode expiatório. E nesse caso, acaba entrando o jogo dito violento. Vivemos uma espetacularização de todos os fenômenos, né? Eu até comentava que jornal vive de vender notícia. E jornal não vende se ele estampar todo dia na primeira página, está tudo em ordem com o mundo. Ninguém vai se interessar por esse assunto. Eles são formadores de opinião, na verdade, né? Então passa ali em telejornal e muitas vezes eles associam algum fato violento com o jogo violento, né? Fazem algum tipo de associação até mesmo primária, assim, né? Sem ter um sentido mais profundo. Me parece até curioso porque, de fato, em princípio, a violência ela está na sociedade, né? Se a gente tem, por exemplo, jogos que também são violentos, e há jogos que têm uma estrutura narrativa violenta, né? Eles são nada mais do que um espelho do nosso cotidiano, né? A gente assiste novelas em horário nobre, né, que apresentam a violência na sua face mais desmedida, com toda a sorte de traições, toda a sorte de maus valores, né? A gente tem aí todo um universo de filmes, de literatura de fantasia, com todos os 50 tons que você quiser, né? E eles te impingem uma realidade que é diferenciada, que ela flerta muitas vezes com o imoral, com o impróprio, com o violento, né? Mas todas essas mídias, todos esses fenômenos são muito bem aceitos na sociedade, né? O game, como falei ainda há pouco, né, como ele é uma mídia que é relativamente nova para essa sociedade, que já está acostumada com essas outras expressões culturais, né? Nesse contexto, o game parece impactante, né? E diferente, por exemplo, de um livro em que eu posso, inclusive, pular as partes mais picantes, né? Ou sei lá, um desses telejornalismos baratos em que sai tiro a todo tempo, eu posso eventualmente trocar de canal e perder aquela informação que depois meu vizinho pode me contar em detalhes, né? No caso do videogame, eu tenho uma interação em primeira pessoa. Isso faz com que algumas pessoas em geral, inclusive pessoas ligadas à área da educação, não só pessoas sem conhecimento técnico, né, mas tendam a acreditar que esse envolvimento em primeira pessoa pode ser uma influência mais pertinente, mais arraigada, mais forte e, portanto, se traduza num comportamento também violento dos usuários. É mais fácil, é mais simplório colocar a culpa no jogo ou alguma outra coisa do que associar estritamente ao problema que essa pessoa possa ter por cometer atos violentos, né? Isso aconteceu antes, quando tinha questão musical, envolviam sempre as bandas na época de rock, na década de 80 e tal, com coisas violentas que aconteciam, né?
Mas eu não acho que exatamente porque o jogo seja violento vai influenciar. É engraçado porque a história nos mostra que a gente assistiu Hamlet e não quis vingança com a morte dos pais. A gente assistiu a Usurpadora e não quis ser a Paula Bracho. A gente assistiu Pica-Pau e toda a sorte de mídias que vai até Duro de Matar e o que quer que seja, né? E a gente não tem essa compulsão para a violência. A violência, muitas vezes, ela já é inata ao ser humano, né? Falta buscar uma explicação maior, mas ela já é uma coisa inata. Então, os jogos acabam servindo como bode expiatório desses tipos de programas. Yes, our children were indeed something to fear. They had turned into little monsters. But who was to blame? All the experts had an answer. Angry, heavy metal subculture. Where were the parents? Violent movies, South Park, video games, television, entertainment, Satan, Cartoons, Zoom, society, toy guns, drugs. Chuck Rocker, Marilyn Manson. A classificação indicativa, ela de um modo geral, é um instrumento muito apropriado para qualquer mídia, né? Quando você está criando os seus filhos, quando você tem a responsabilidade de educar, de fazer a formação sociocultural e educativa dos mais jovens que estão junto de você, seja filho, seja parente, né? A gente tem muito cuidado em tentar expor esses jovens ao mínimo possível do que o mundo oferece de ruim. Eu acho que a classificação indicativa dos jogos, ela não é feita por alguém que conhece realmente os jogos, né? Acho que é uma coisa feita mais por a questão da censura mesmo, e colocar e deixar os jogos passando lá, 16 para cima, 18 para cima, mas na verdade ela é feita de maneira bem, eu diria que até arbitrária, né? Ela não é feito um estudo mesmo para analisar no que aquele jogo pode contribuir ou no que ele, teoricamente, poderia, digamos assim, atrapalhar o desenvolvimento dela. Eu acho que é uma coisa que precisa ser repensada, essa questão da classificação indicativa nos jogos, porque ela acaba atrapalhando, limitando. Ela vai realmente limitar que mais pessoas tenham acesso a uma coisa, desde que com maneira responsável e pensando no que aquilo pode contribuir. Eu até comentava que se Mortal Kombat fosse, de fato, o grande veículo desestabilizador de sociedades, como se dizia nos anos 90, né? Dado a quantidade de cabines de arcades que a gente tinha, a quantidade de cartuchos para os consoles de game da época e a quantidade de jogadores que a gente teve pelo mundo, né? A gente teria legiões de assassinos hoje. Isso não aconteceu. Fatality. Essa tendência a querer acreditar que o comportamento agressivo é diretamente decorrente da vivência de um jogo que envolva violência, né, é querer culpar o outro. Nunca a nossa sociedade, nunca o nosso comportamento, nunca a formação dos nossos jovens, nunca a falta de alicerces éticos, nunca o nosso modo de viver por excelência. É sempre alguma outra coisa. Eles podem utilizar o jogo para entender alguma coisa ou mesmo para entreter e trabalhar a questão do aspecto cognitivo, desenvolvimento da função motora. Tem várias e várias contribuições que os jogos podem ter. Eu vejo o game como mais uma cultura que está conquistando seu espaço, tem tido dificuldades, a gente falava ainda um pouco desses preconceitos, ainda um pouco dessa resistência do momento social que a gente vive em relação a ele, mas eu acho que partimos para uma conquista, assim, para uma aceitação mais efetiva.